O programa Lições da Bíblia está começando e o capítulo 12 de Daniel será o objeto de estudo com você para que a gente possa entender melhor aqueles que estão inscritos no livro Miguel, o Nosso Príncipe, e também o que é o livro selado. O programa Lições da Bíblia está começando. Você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Estamos apenas começando, mas é o último tema dessa temporada aqui no programa. Foram 13 semanas estudando o livro de Daniel, através desse nosso manual e da Bíblia. Os nossos convidados todos exploraram muito bem todos os assuntos, alguns assuntos mais fáceis, mais históricos, os outros mais proféticos, outros unindo as duas coisas. E chegamos nesse último momento com mais uma vez o retorno dos nossos convidados e eles receberam um presente aqui do programa, que quem passou pelo capítulo 11 de Daniel na semana passada, esse tema aqui é uma sobremesa para eles, né? É tranquilo. Bem-vindo mais uma vez, pastor João Luiz Marcon. Obrigado. Diretor da Faculdade de Teologia do Instituto Adventista Paranaense. Uma alegria recebê-lo. Obrigado. Também ao Josimir Nascimento, grande amigo de tanto tempo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Viu? Bom, amigos, vocês receberam aqui um presente aqui do autor da lição, que é um brasileiro, é o pastor Elias Brasil, é um grande homem de Deus. E o presente não é tão complexo falar do capítulo 12, né, pastor João? É verdade. Eu creio que o capítulo 12 é que deve, volta e meia, o povo de Deus estudar, porque ele enche o coração de esperança, da certeza de que tudo que é mal neste mundo, tanto sofrimento, guerras, perseguições, e maus tratos, e injustiças, né, terá o seu fim. É verdade, é verdade. Porque a sua visão também sobre esse capítulo, pastor? Esse capítulo aborda a respeito do tempo da ressurreição, ou seja, no meio da crise, o versículo 1 deve ser entendido com o pano de fundo do último versículo, 11:45, quando Roma cristã vai armar sua tenda contra o glorioso Monte Santo, ou seja, contra o povo de Deus. Isso quer dizer que o povo de Deus vai passar por um aperto, vai passar por uma tribulação, vai passar por uma perseguição. E 12, verso 1, começa assim: neste tempo, se levantará Miguel, quem é como Deus? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Então ele aqui está dizendo da angústia exatamente provocada ali pelo versículo 45 do capítulo 11. Aí ele diz, um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui está a grande esperança do capítulo 12. E aí aparece de novo Miguel, não é, pastor João? Nós que já estudamos aqui há 2 semanas um pouco mais profundamente sobre isso, Miguel, o nosso príncipe, aparece em Daniel. Algo curioso em Daniel é que em cada capítulo aparece ali um reino sendo substituído por outro reino. E no os capítulos 10 a 12 não é diferente. Reinos após reinos, existe aí o predomínio de um reino que vai por séculos, né? Um poder político e religioso, que é Roma cristã. Agora, o interessante é que quando chega no capítulo 12, verso 1, anteriormente falou sobre Filho do Homem recebendo do Ancião de Dias, de Deus o Pai, o reino, o poder e a glória. No capítulo 8, nós não temos de maneira tão descritiva assim, mas no capítulo 12 volta a esse tema, porque Miguel é descrito no capítulo 10 com uma aparência humana, novamente uma referência ao capítulo 7, a pessoa do Messias, a pessoa do Messias. É até algo assim, que a gente vê essa comparação muito legal do livro, porque na terra, quando ali entre os jovens hebreus na fornalha, é um como filho dos deuses. Filho dos deuses. Na terra, é como um dos filhos dos deuses, certo? E no céu, quando se refere ao Messias, é como um filho do homem. Então, esse trocadilho, né? essa visão... Os nomes justamente, que o Senhor Jesus recebe. Jesus, justamente, e essa imagem dele na terra
tendo essa aparência divina e no céu essa aparência humana. Mas o fato é que, na sequência dos reinos, não aparece um reino no capítulo 12. Aparece uma pessoa, o rei. Ele se levanta. E as características dele, como nós falamos nas semanas anteriores, é que ele tem as vestes brancas, ele tem ali a sua cinta Seu de peitoral, ouro, seu né? peitoral e tudo mais, e que são características sacerdotais, reais e também de um guerreiro, de alguém que se levanta. Então, olha, eu tenho escrito na minha Bíblia, sobre o capítulo 14, uma ideia que eu cheguei a uma conclusão. No capítulo 11, 14 vezes aparece a palavra levantar. As nações se levantam umas contra as outras, se levantam contra o povo de Deus, se levantam contra o santuário e assim por diante. Mas o fato é que no capítulo 12, 4 vezes aparece a palavra levantar, está relacionado com Miguel e com o seu povo. Seria como se Miguel fizesse uma intervenção na história. Uma intervenção. Agora, se levantar, nesse sentido de se levantar, não é, o levantar pode ser de surgimento de um novo reino, mas também pode ser de levantar no sentido de guerrear, de lutar, de pelejar em defesa. Sim, sim. Né? E aí eu coloquei assim na minha Bíblia, existe um contraste entre as nações, poderes, que se levantam contra Deus e seu povo no capítulo 11. E esse contraste agora no capítulo 12 é que Miguel se levanta em favor do seu povo. Esse aqui é um período que vem pós a Roma religiosa ali ter Exatamente. caído, né? Que é o tempo do fim, né? É o tempo Isso aqui do fim. vai até a ressurreição. Esse é um Exatamente. período longo. Apocalipse 18 narra um grande poder do povo de Deus, o povo de Deus sendo revestido com um poder tremendo, que a Bíblia faz referência a uma chuva serôdia, ou seja, uma segunda chuva, porque tem a primeira chuva e tem a chuva serôdia. A chuva temporânea e a serôdia. A temporânea aconteceu no Pentecostes, mas agora a promessa de uma chuva poderosa do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e o povo de Deus sai agora a pregar e alertar as pessoas com relação a toda a verdade bíblica e as falsidades religiosas. Então, esse período está exatamente demarcando esse tempo, quando se levanta aqui o grande príncipe. Interessante que aqui em Daniel, no capítulo 12, a palavra príncipe é Sar, cuja feminina é Sara, esposa de Abraão, Sar, o grande príncipe. E esse título aqui está ligado ao seu aspecto como defensor, o salvador. Vai haver um grande tempo de angústia, mas o Senhor estará com o seu povo nesse tempo, e o seu povo será salvo. E esse tempo também, ele é demarcado pela ressurreição. O verso 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Como Paulo narra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E seguindo, o verso 3 diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, essas estrelas, se referindo ao povo de Deus, o sábio povo de Deus, também foi atacado pelo chifre pequeno. Justamente no capítulo 7, capítulo 8 e no capítulo 11, onde diz aqui que os sábios, verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Ali diz, ensinarão a muitos, e ali também fala sobre ensinar a muitos. E diz assim, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Agora, no verso 35 diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, quer dizer, haverá ainda uma última perseguição, que no capítulo 13 de Apocalipse fala do poder da segunda besta, a besta da terra, que tentará fazer sua última investida contra os que adoram a Deus, guardando os seus mandamentos. Essa intervenção aqui de Miguel, entendida nesse período histórico, né, no tempo do fim, também entendemos como sendo uma intervenção de alguém que nos defende, né, Sim. como nosso advogado, né? Dá essa ideia. Micael, ele aparece normalmente no contexto de defesa do povo de Deus, em período de ressurreição,
ou para atacar as hostes malignas, no sentido de defender, mais uma vez, o povo de Deus que está sendo atacado. Alguns estudiosos, eles veem esse capítulo 12 como um tipo de êxodo, pelas características. E justamente como o pastor falou aqui, pastor Josimir, desculpa, pastor, às vezes falta um pouco de fosfato aí para lembrar. Mas o fato é que o pastor Josimir, ele apresentou o uso dessa expressão e no Cântico de Moisés, Micamorra, Bailim Adonai, quem é como tu, Senhor, entre os deuses, né? E justamente o Cântico de Moisés é o cântico da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos, daqueles que tentaram destruir o povo de Deus, tentaram destruir o Israel de Deus. E agora Deus se levantou como defensor, fez os prodígios, milagres ali, abriu o Mar Vermelho, o povo passou e os egípcios pereceram. Então, por isso que alguns consideram aqui, essa é uma semelhança, ao Êxodo. Ao Êxodo. E o fato que eu quero aqui enfatizar é justamente no final do verso 1. Isso que me chama a atenção. Por quê? Porque diz assim, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí vem a pergunta, como posso ser inscrito no livro? Que livro é esse? Lá em Daniel 7 fala de livros. A Bíblia vai falar de tantos outros livros. O Apocalipse, ele fala do livro da vida do Cordeiro. Que nós devemos ter o nosso nome escrito nesse livro. No capítulo 3 mesmo, Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu manterei o nome dele ali, escrito no livro da vida, não apagarei. Pelo contrário, eu confessarei diante de Deus e dos santos anjos. É o testemunho cristão, ou o testemunho da pessoa, de que ela aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É o início, é o momento em que nós colocamos o nosso nome no livro da vida. Pelo batismo, através do batismo, quando a pessoa desce as águas. Então, quem está ouvindo, pastor, é importante ele saber isso. Ele está estudando a Bíblia, Deus está transformando a vida dele, ele está vendo o futuro, está vendo assim, nossa, minha vida tem sentido, minha vida não é algo no vazio, efêmero, né? Justamente, eu tenho uma origem, sei onde estou na história, sei para onde vou, e agora Deus está fazendo um convite, Ele está dizendo assim, ó, todo aquele que for achado escrito no livro, é esse que o Messias, é esse que Miguel vai se levantar para defender como defensor, como advogado. E como é que acontece isso? No momento em que eu o reconheço como meu Senhor e Salvador e desço as águas, porque o batismo é uma forma de a pessoa dizer que aceitou publicamente o sacrifício de Jesus Cristo, o Messias prometido, como aquele que é o sacrifício pelos pecados. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, sou batizado, meu nome é escrito, lançado no livro. Esse livro é o livro da vida, maravilhoso. Isso aqui também fala uma outra coisa por contraste. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora não fizeram isso ainda não fizeram um pacto, um concerto com Deus. Uma aliança, né? O príncipe da aliança. Exatamente. E agora nos convida a entrar nessa aliança. Exatamente. Esse é o momento de parar e pensar o seguinte, a minha vida não é só aqui. Eu tenho muito a perder se meu nome não for escrito lá no livro da vida. Então eu tenho que fazer por onde para que meu nome esteja ali. Para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu o reconheça como meu Salvador. E eu vá com Ele, morar com Ele. Então isso é importante porque hoje muitas pessoas ignoram isso. Então esse texto aqui também é importante para aqueles que não aceitaram. Algumas pessoas hoje pensam assim, pastor Lázaro, por que eu vou fazer parte de uma igreja cristã? Por que eu vou fazer parte? Por que tomar essa decisão? Mas o texto bíblico ele é claro sobre isso. A igreja foi instituída por Jesus Cristo. É um instrumento de Deus colocado sobre a terra para essa finalidade. E quando eu estou colocando o meu nome no livro de uma igreja, estou também assinalado lá em cima. Estou dizendo, eu pertenço ao povo de Deus, eu pertenço à igreja de Deus aqui na terra. E se eu pertenço aqui, estou ligado lá. Então é um ponto importante que Miguel ele sai em defesa daqueles que são seu povo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E lá em Daniel 7, quando abre-se os livros, no julgamento que antecede a segunda vinda de Cristo,
o nome precisa estar nesse livro, o principal livro, o livro da vida. O Apocalipse também vai escrever. O próprio Jesus também nos evangelhos vai escrever. Exato, exatamente. Algumas pessoas falam assim, por que eu preciso ter ligação com uma fé, com uma igreja? O mais importante é que Deus me ama, Ele sabe o meu coração, tal. Não, nós temos que dar demonstrações. E é em cima desse ponto que eu quero continuar com vocês o assunto sobre esses inscritos no livro da vida, as implicações disso, ou de não ter o seu nome no livro da vida, e também nós vamos estudar no próximo bloco um pouco mais a respeito de Miguel, que é aquele que está presente na ressurreição, garantindo o nosso direito. Não saia daí, nós voltamos já já. E já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Hoje conversando com os pastores João Luiz Marcon e Josimir Nascimento, amigos que gostam da teologia, de estudar a teologia bíblica, e por isso estão aqui conversando com vocês no último programa dessa temporada. O livro de Daniel tem sido uma bênção para a nossa vida, repleto de símbolos e profecias, algumas bem fáceis de serem compreendidas, outras mais complexas, que precisa se ter um pano de fundo maior para se entender. É o que estamos tentando fazer aqui no pouco tempo que a gente tem. Aproveitando aqui o início desse segundo bloco, oferecer para você, mais uma vez, a oportunidade de ampliar esse pano de fundo de conhecimento bíblico através dos cursos bíblicos da Novo Tempo. São dezenas de cursos e temos uma plataforma digital onde você pode estudar a Bíblia através de diferentes métodos, diferentes mídias. Você pode colocar ali o seu celular, estudar a Bíblia por ele, ou o seu tablet, ou o seu computador, plataforma digital. Então, o curso bíblico que estamos oferecendo para você é um curso digital para você poder crescer no conhecimento bíblico. Descobertas Bíblicas é o nome do curso, tá bom? Então, você vai entrar no site biblia.com.br e lá vai ter um campo para você se cadastrar, e ao se cadastrar você fica liberado para acessar o conteúdo do estudo bíblico. Bem fácil. Curso Descobertas Bíblicas, curso digital para você crescer no conhecimento e no plano que Deus tem na sua vida também para conhecer a palavra. Amigos, estamos falando aqui sobre aqueles que são inscritos no livro. Já falamos que são aqueles que aceitam a Jesus e têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas supondo, pastor Josimir, você que é um teólogo, é um pastor, o pastor João também, teólogo, pastor, já foi pastor de igrejas, supondo que a pessoa ela se negue, fala, não, hoje em dia tem muito escândalo, hoje em dia as igrejas viraram comércio, são muitos argumentos que as pessoas usam para correr de aceitar o nome de Jesus na sua vida. A igreja é comércio, os pastores estão se enriquecendo às custas das pessoas, eu não vou para a igreja nenhuma, eu não vou aceitar Jesus. Como é que a gente tem que ver essa questão quando uma pessoa, assim, deliberadamente, ela toma a decisão de não aceitar Jesus e não ser batizada? Eu costumo utilizar o exemplo da igreja de Jesus. Jesus foi o maior e melhor pastor da humanidade, nós sabemos disso. Mas como é que era a igreja dele? Ele tinha um primeiro ancião que andava armado. Pedro cortou a orelha de Malco. Tinha 2 diáconos brigões, iracundos, que queriam destruir Samaria. João e Tiago. Eu falei o quê? Não, 2 diáconos. Exatamente, 2 diáconos, João e Tiago. E tinha também um tesoureiro ladrão, Judas. Que igreja complicada é essa? Já pensou? E, no entanto, Jesus amou essa igreja. Até o fim, diz. Amou até o fim, deu a vida por essa igreja. E quando ele lavou os pés de Judas, ele deu a ele ali a última oportunidade para que ele se arrependesse. Então, Jesus, ele não olhava com crítica para os defeitos humanos, ele olhava com compaixão. Assim também, nós devemos olhar para o ser humano, o nosso próximo. Eu não tenho que fazer julgamento com relação ao meu próximo. Eu tenho que fazer a minha parte e orar por eles. Salvação individual. Exatamente. Outra coisa, se eu conheço a palavra de Deus, eu não vou me escandalizar, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas. A Bíblia fala que pessoas fariam comércio de vós. Comércio, Pedro fala alguns a profetizado. Dizem também que alguns se utilizariam da religião como negócio, Paulo adverte sobre isso.
Assim, nós não precisamos nos preocupar se a gente conhece a Bíblia. E indo na direção do pastor, o fato é que Jesus diz que o ramo tem que estar ligado à videira, tem que estar ligado a ele. E no contexto, ele está falando da comunidade cristã, porque lá nos versos 10 em diante, 11, 12, ele vai dizer que vos ameis uns aos outros. É uma comunidade que se ama. Apesar dos problemas, dos defeitos de caráter que Jesus está transformando, essa comunidade tem que estar ligada a ele, e quando está ligada a ele, eles aprendem a amar uns aos outros. Então, não basta somente a pessoa ter o nome escrito no livro da vida, fazer parte de uma igreja, ela precisa perseverar ligada a Jesus Cristo. E esse é um ponto importante, porque o texto fala os que dormiram no Senhor, aqui está dizendo, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. E veja que essa expressão está ligada com o livro da vida, com o livro que foi mencionado ali. Miguel se levanta para defender seu povo e para ressuscitar os mortos. Que dormiram em Cristo. Que dormiram em Cristo. E Paulo vai usar essa expressão, ele vai usar pegar essa ideia, porque é algo curioso, porque o pastor Josimir falou que arcanjo é usado para Jesus Cristo. Isso. E no capítulo 4 de Tessalonicenses, diz assim o verso 16. Voz de arcanjo, né? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 19 diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Daniel 9 fala sobre essa questão do Messias morrendo por nós, mas agora Daniel 12, ele está falando sobre o Messias que se levanta, que vem nas nuvens dos céus, que se você estudar no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, você vê todas as descrições do capítulo 11 e assim por diante e tudo mais, e termina com o quê? Com Cristo vindo nas nuvens dos céus para reunir quem? Os escolhidos de todos os cantos. E aqui está dizendo a reunião. O seu nome, né? Exatamente. Agora haverá duas ressurreições, pastor Lance. A ressurreição da vida, aqui nos diz o texto bíblico, e outros para horror eterno, para vergonha e horror eterno. A ressurreição da morte eterna. Então veja só, o pastor começou com uma introdução. O que acontece? O que acontece é aqui, dois destinos. E quem faz esses destinos somos nós, nossas escolhas. Em paralelo com os dois caminhos que Jesus falou. Dois caminhos. Só tem dois, não tem três, não tem quatro, são dois caminhos. E agora é interessante que tanto os vivos que verão o Messias vindo nas nuvens dos céus, o Cristo bendito, aguardado, tanto os mortos que ressuscitam, o texto nos diz que eles são comparados como estrelas a brilhar para sempre. Quem são estes? São aqueles que perseveram até o fim. Porque o texto no verso 12 diz, bem-aventurado o que espera e chega até o fim. Então tem pessoas que começam a jornada cristã e param. Se escandalizam às vezes com um presbítero, um pastor, um ancião, um bispo, alguém se escandaliza e diz, não vou ter religião, não quero saber disso e tudo mais. A pessoa se escandaliza. Mas enquanto que o texto de Daniel, capítulo 12, diz, é para ir até o fim, bem-aventurado aquele que vai até o fim. E diz para Daniel, tu vais até o fim, do teu caminho, da tua jornada. Então não basta iniciar a vida cristã, precisa o quê? Continuar. E essas pessoas que vão até o fim, elas são comparadas como o sol ao meio-dia, que brilha. Como as estrelas que estão sempre a brilhar. Existe um inimigo natural da humanidade, que é a morte, né? E você lê o texto de Tessalonicenses aí, e o verso 18 que diz, Paulo falando, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E a morte é chamada mesmo de inimiga. Ela é a nossa Coríntios inimiga. 11, 26, o Exato. último inimigo a ser destruído, vencer, a morte. Né? E eu fico pensando no seguinte, não há nada que conforte diante da morte, a não ser esse texto. Porque esse texto remete à importância de você ter aceitado a Jesus em vida, viver por Ele, e aquele que morreu em Cristo tem a promessa da ressurreição. Isso conforta. Claro que as pessoas vão ficar tristes com a separação. O crente também chora pela separação. Sim. Mas tem esperança. Por isso que eu acho bonito esse texto de Daniel, capítulo 12, que enche também o nosso coração de esperança, quanto até aquele que já descansou no Senhor.
E ele fala aqui que essas pessoas serão como as estrelas. Exatamente. Alguns cientistas dizem que as estrelas têm 8, 10 bilhões de anos. Ninguém viveu para contar. Claro. Mas o fato, vamos pegar o cômputo aí de 8 bilhões. Já pensou comemorar um aniversário com quantas velhinhas ali? E Deus está oferecendo a vida eterna aqui em Daniel, ser como as estrelas. Quem são estes? No capítulo 11, verso 33, são aqueles que ensinam o caminho de Deus. Então não basta eu somente ter aceitado a Jesus. Eu preciso agora ser um instrumento nas mãos de Deus para quê? Para levar outras pessoas a conhecer a justiça. Porque diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça. E nós sabemos que essa expressão justiça é a salvação em Jesus Cristo. Jeremias vai dizer, ele é o Senhor justiça nossa. O Messias é a nossa justiça que nos cobre. Paulo vai desenvolver sua teologia sobre isso. Os que conduzem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Veja, olha que coisa curiosa aqui. Pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida são aqueles que levam outras pessoas a conhecer a mensagem da salvação e de esperança em Jesus Cristo. Ou seja, ela não pode morrer comigo, né? A mensagem não pode morrer comigo, eu tenho que levar o outro. Voltando àquela questão sobre as pessoas que se escandalizam, não é? Que acham que não pode estar numa igreja, porque essa igreja é uma igreja defeituosa, e enfim, não é? Quando nós lemos o Evangelho de João, particularmente do capítulo 15 ao capítulo 17, nós vamos observar que Jesus fala sobre relacionamentos. Por exemplo, ele fala ali no Evangelho de João, capítulo 15, como a videira, ele usa até uma expressão no grego, menal, de permanecer, aparece... Habitar, né? Morar. Menal significa exatamente permanecer nele, né? Permanecer nele, morar, né? Morar, habitar. Ficar junto com ele ali, junto. E ele vai falar, cerca de 11 vezes vai ser usada essa expressão no grego, até o versículo 11. Então, nós vamos notar algo assim que é muito importante da gente observar quando a gente lê até o capítulo 17, que existe um relacionamento de comunhão com Cristo, que é um relacionamento de amor com Cristo. Existe um relacionamento de unidade entre os próprios discípulos, os discípulos devem ser unidos, mas Jesus também fala de um relacionamento de ódio com o mundo, ou seja, o mundo vai odiar aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque alguns não são ovelhas do pastor. Nem todos estão interessados, porque não são ovelhas. Mas existem aqueles que estão conturbados, estão escandalizados. Então eu estou falando para esses que estão escandalizados, que estão conturbados, mas que se sentem ovelhas. O próprio Senhor Jesus disse que chegará o tempo que ele vai separar a ovelha dos bodes. Exatamente. O joio do trigo. E ele vai fazer a separação. Na realidade, não somos nós que devemos fazer essa separação. Ele vai fazer. Vai chegar o momento em que ele vai fazer. O que nós temos que fazer é aceitar a proposta de salvação. E viver essa proposta, exatamente, né? Viver essa proposta, como no verso 3 diz, que serão como estrelas, né? Brilhar. Exatamente. Uma estrela, eu fico pensando assim, uma estrela no céu, ela outrora indicava o caminho aos viajantes, tanto no mar como na terra. E o que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor está dizendo, você tem que ser uma estrela, a brilhar neste mundo de trevas. E quando que o mundo está confuso, como no capítulo 11, as coisas estão em trevas, Jesus está dizendo, você tem que ser uma estrela a brilhar, mostrar o caminho. Assim como um farol no meio das densas névoas ali, você tem a luz que indica o barco, o caminho que deve seguir. Agora, pastor, uma coisa assim que Daniel, capítulo 12, chama a atenção é os tempos proféticos. E isso gera muita dúvida. Os 1260 anos até é mais claro, mas os 1290 e 1290 e o 1335. Eu creio que nós não poderíamos fechar a lição esse trimestre sem tratar sobre fazer uma abordagem a respeito. Pois não. Vamos fazer agora. Está dentro desse período, né? Então, é importante vocês fazerem esse comentário aqui nesse momento. Normalmente, os comentaristas que usam o método histórico-gramatical, eles remetem ao ano 508. O ano 508 é um ano em que as resoluções do Concílio de Palmares, em 503, elas foram plenamente agora
entraram em evidência. 508 é o ano quando Clovis, um rei franco, aceita a religião oficial, que é o catolicismo, e ele, inclusive, recebe o título de filho mais velho do papado. E desde o Concílio de Palmares, há agora uma tendência de não se fazer oração, digamos assim, uma busca direta a Deus, sem antes pedir ao pontífice. Então, na verdade, o pontífice ele passa a ser, a partir dessa data, o mediador. E isso, na profecia, é indicado como o lugar de Cristo, é deitado abaixo. Substituindo o lugar de Cristo. Agora, no seu lugar é colocada a abominação desoladora. Então, se nós tomarmos essa data de 508 e somarmos com 1290 dias proféticos, nós vamos chegar ao ano de 1798. E ele diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Pastor Josimir, nós temos, então, no mesmo texto, nós temos 1260 dias, que está claro. Isso. Começa em 538, isso, quando realmente o último reino ariano é vencido, e agora, então, o poder do bispo de Roma passa a ser total sobre a Europa, dominando tanto o poder político como o poder religioso, e termina em 1798, exatamente. quando o papado recebe o seu golpe, né, que ele é tirado do Vaticano, mandado para o exílio. O pastor, até em uma das lições anteriores, comentou sobre isso e tal. E agora nós temos, então, a data, o tempo profético de 1335. Eu diria assim, que 538 é quando começa o poder temporal. E o ano de 508 não é o poder temporal, mas é uma ênfase religiosa, é a abominação desoladora. Por quê? Porque agora o lugar de Cristo como mediador vai sendo abandonado, e a partir do ano 508 é colocada agora uma mediação humana, a partir exatamente do Concílio de Palmares, que vai agora se concretizar em 508 com Clovis. E se nós somarmos a 508, 1335 dias proféticos, 1335 anos, nós vamos chegar ao ano de 1843, 44. 1843 é quando começa a pregação do advento, do segundo advento. Ou seja, quando no século XIX o mundo é abalado com a pregação da volta do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento de um povo que se prepara para a volta de Jesus. O curioso é que esse despertar foi justamente por aquilo que aconteceu em 1798. Isso. Os 1260 anos proféticos, quando o bispo de Roma é destituído de sua função, o papado perde seu poder, em 1798, as pessoas começam a estudar o livro de Daniel e Apocalipse. Foi uma volta, à palavra. E é uma coisa curiosa, pastor Lanza, porque o livro está fechado. E é o período de 1260 anos que abre o livro. Para a compreensão desperta. E aí, veja, 1335 leva a 1843, 44, quando há esse despertar, esse movimento, que não foi um movimento isolado somente na América do Norte, mas que envolveu o mundial. Por exemplo, em torno de 45 anos depois que o general Berthier aprisionou o Papa. Né? Veja só que coisa também interessante, é o fato que em 1843 nós temos aqui o movimento adventista, mas ele surgiu um pouquinho antes, com, por exemplo, Lacunza. Isso, Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, um sacerdote católico, que escreve sobre a segunda... ele usa um pseudônimo para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Na Europa e norte, justamente José Wolff, que é um judeu que abraça a fé cristã, estudando o livro de Daniel. Daniel 9 foi o que impactou esse judeu, e ele se torna um cristão. E como ele conhecia hebraico, árabe, alemão e outras línguas, inglês e tudo mais, ele sai pela Europa e depois norte da África e até o Oriente, pregando que Jesus Cristo vai voltar. Então não foi um movimento adventista do sétimo dia, que nem existia a igreja. E é uma coisa, então, um fato interessante, que Isaac Newton, que é conhecido no mundo secular como um grande físico, mas Isaac Newton escreveu mais sobre profecias
do que sobre física. É interessante isso, porque muitos, mas muitos se levantaram naquela época estudando o livro de Daniel e Apocalipse. Ele foi muito estudado, muito estudado. Naquela época, realmente, as profecias de Daniel e Apocalipse, elas estavam na moda. E é importante observarmos o seguinte: não havia rádio ainda, não havia televisão. Não é? As pessoas se dedicavam mais ao estudo. As pessoas se dedicavam mais ao estudo da Bíblia. A Bíblia ainda tinha um lugar bem reservado, digamos assim, no coração das pessoas. É que a mídia impressa estava em alta. Né? Mídia impressa estava em alta, é verdade. Eu lembro que meu pai, né, de família italiana, conta que meu avô tinha lá a sua Bíblia italiana e toda noite ele lia para ele, primeiro, né, estudando, e lia também para os filhos. E essa era uma prática comum lá no interior de Chapecó, Santa Catarina. Então, como o pastor falou, não tinha televisão, não tinha rádio, mas as pessoas... Meus amigos, nosso tempo terminou e eu vou chamar mais um intervalo. A gente retoma aqui a partir desse ponto, que é bastante importante. No próximo bloco, a gente fecha isso que estamos conversando e vamos entender um pouco mais sobre o livro selado e o tempo de espera, para a gente encerrar não apenas o programa de hoje, mas a temporada também. De volta com o terceiro e último bloco. Pastor Josimir e pastor João estavam falando agora há pouco a respeito desta questão relacionada aqui a esse tempo do fim, o estudo da Bíblia. Parece-me que essa volta ao estudo da Bíblia, depois do fechamento dos 1260 anos, e especialmente Daniel e Apocalipse, era uma coisa até assim profetizada, né? Porque precisava ter essa volta, esse despertar para as verdades de Deus, conforme nós estamos estudando. E Daniel, capítulo 12, fala sobre esta questão relacionada, então, a esse tempo do fim, que é o tempo em que você e eu vivemos, né? É importante que você não se esqueça disso, não é? Todas as coisas de profecias, relatos proféticos já aconteceram, estamos diante do maior evento que a Terra verá, que vai ser a volta do Senhor Jesus. Creia nisso. Só está faltando praticamente isso, para que todas as profecias bíblicas tenham seu fechamento, encerramento, com chave de ouro, a volta do Senhor Jesus a essa terra. Mas o estudo de Daniel e Apocalipse não é tão importante, não foi tão importante só para aquela época. Também o é hoje, né? Isso desperta na gente o desejo de entregar a vida nas mãos de Deus, não é? Nós analisamos aqui o cômputo, verso 12, Daniel 12, 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Analisamos o cômputo, mas nós não falamos sobre o bem-aventurado. Jesus usa muito essa expressão no Novo Testamento, e ela é utilizada pelos escritores do Novo Testamento, usa a palavra Macarios, significa felicidade celestial. Feliz de verdade, bem-aventurado que espera e chega. Por quê? Porque esse período, 1843, 1844, inauguraria uma época em que a palavra de Deus seria plenamente compreendida. A Bíblia não somente seria bastante divulgada, mas também ela seria aberta e compreendida. E muitas verdades que estavam veladas, seladas, e fechadas durante séculos, elas agora passaram a ser abertas. E outras cheias do entulho da tradição. Exatamente. Cheio de entulhos da tradição, as pessoas não conseguiam... Exatamente. E essas verdades agora, elas vieram à tona. Eu posso citar algumas. A mensagem da justificação pela fé em Cristo somente. A vigência da lei de Deus, não para salvar, mas como resultado e fruto da salvação pela graça. E dentro desse corpo, digamos assim, dos 10 mandamentos, de toda a mensagem de Deus, a própria restauração da observância do sábado, como ainda vigente, como dia sagrado do Senhor, como um selo entre Deus e o seu povo. Então, bem-aventurado, essa expressão é muito interessante. E Daniel fala justamente disso, na questão da lei de Deus que foi mudada, da salvação, no capítulo 9 fala salvação, no Messias que morre pelos pecados para trazer salvação eterna. Agora, também está uma verdade aqui no capítulo 12, é a ressurreição dos mortos. Isso quer dizer que, na crença bíblica, a pessoa, quando morre... Na crença popular... Na crença bíblica... Morre está descansando. E vai ressuscitar nesse tempo que Miguel se levanta. E o verso 13, ele diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim,
pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Veja que diferente da crença popular. justamente tu descansarás. Não diz que tu vai ficar no céu. Viverás para sempre. Exatamente. Justamente. Então, essa é uma outra verdade que também precisava ser resgatada, que foi introduzida pela crença na imortalidade da alma, uma crença Exato. fora da Bíblia. Né? E Popularizada nefasta, né? por Roma cristã. A popularização, e aqui no versículo 4 também, 12:4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse saber, particularmente da palavra de Deus, porque ao passo que antes as pessoas estavam vendo sobre tradições, e nós temos, por exemplo, influência, inclusive, da filosofia grega dentro do cristianismo, e é através dessa influência que entrou essa doutrina da imortalidade incondicional da alma, ou seja, que a pessoa morre, mas uma entidade fora do corpo, uma alma, continua sobrevivendo. E aqui o livro de Daniel está dizendo, não é isso. As pessoas que morrem ficam descansando, como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 11, mas elas vão ressuscitar nesse último dia, como entendeu Marta, como entenderam Marta e Maria. Exato. Nos últimos dias, com a ressurreição, com a intervenção de Miguel, é que vai haver a grande ressurreição. E aí sim o povo de Deus vai despertar e se encaminhar para o céu. É tão bonito porque muito lindo. Você fez lembrar agora que Jesus disse isso para Maria e para Marta, que ele vai ressurgir. Elas disseram sim no último dia. E um pouquinho antes, no capítulo 5 do Evangelho de João, diz que eles ouvirão a voz do Filho de Deus. E sairão. Referência a Tessalonicenses, que nós já falamos aqui. A voz de arcanjo, né? A voz de arcanjo, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que estiverem nos túmulos sairão para a ressurreição. É João capítulo 5, então, João 5, verso 28, pode 29. vir aquela pergunta que Nabucodonosor fez a si mesmo. O que será depois dessas coisas? Eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho prosperidade. Um camarada que escreveu lá o seu nome em tijolos, lá na cidade dele, lá de Babilônia. Nabucodonosor sou eu. Olha que homem humilde, né? Que orgulho de ser humilde. Mas ele fez uma pergunta, o que será depois disso? Quem sabe, nesse momento, a pessoa que está ouvindo, pastor Lázaro, ele esteja fazendo essa pergunta, o que será depois disso? O que vai acontecer? Pois é. O Senhor está oferecendo aqui uma promessa. Uma promessa que não vai falhar, né? Promessa de vida eterna, uma promessa de ressurreição. E o que me chama a atenção também é o fato de que esse Miguel, que está vestido de vestes brancas, com aqui uma cinta peitoral, ele levanta a sua mão aos céus. Aqui diz o verso, olha que interessante que ele diz assim, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Pastor, Deus aqui nos está dizendo para nós que o próprio Cristo prometeu que Ele vai cumprir. Ele vai fazer com que estas palavras se cumpram. Estas palavras, diz para Daniel, vai Daniel, descansa em paz. Nos últimos dias tu levantarás. Eu gostaria que Deus falasse isso para mim, hoje. A promessa, a ressurreição dele estava garantida. A promessa, justamente, tu receberás a tua herança. Que herança é essa? A herança que Paulo vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus, dos novo céu e nova terra, que o Apocalipse vai falar. Então, extraordinário. A Bíblia é o Evangelho, as boas novas. Aliás, nós temos muito para conversar com Daniel lá. E é interessante que o texto diz assim, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui em Apocalipse, no capítulo 10, está escrito, então, o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e a mesma imagem pictórica que aparece lá em Daniel, quando o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Aqui, depois de um tempo, metade de um tempo. Aqui ele diz, já não haverá demora, em Apocalipse 10. Então lá seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, encerrando em 1200
1798. Isso, Depois agora de não haverá 1130 demora. dias. E agora aqui no capítulo 10 ele está dizendo não haverá demora. Então eu tenho uma pergunta. Sim. Vocês são os teólogos aqui e os amigos em casa estão lá. Eu tenho 5 minutos para a gente fechar esse tema. Se não haverá demora, por que a sensação nossa é que está demorando tanto? Outra pergunta para vocês emendarem aí. Alguém, quem sabe, nessa semana perdeu um ente querido? Ou o mês passado, ou o ano passado, ou em algum momento, esse ente querido faz falta e está angustiado pelo reencontro. Uma pessoa fiel a Deus que descansa e a família fica viva, angustiada pelo reencontro, e esse reencontro não vem, não acontece. O que fazer nesse tempo de espera? Bom, eu vejo da seguinte forma. Deus é longânimo. A palavra de Deus diz que Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Então, nós estamos vivendo em tempo emprestado, mas essa aparente demora, porque essa questão de tempo ela é uma questão muito humana. O tempo para Deus não existe. Existe para nós. Para nós. No entanto, essa aparente demora é porque Ele ainda espera salvar, usando aqui uma linguagem humana, um antropomorfismo, né? Ele espera salvar muitas pessoas. Talvez você, do outro lado, que esteja nos ouvindo agora. Ele está esperando um parente, um irmão, um primo, pai. Pedro fala sobre filho. isso. Fala. Exatamente, Pedro fala sobre isso. E eu acredito piamente que uma das razões pelas quais existe essa aparente demora é porque ele está aguardando que muitos se aproximem dele. E mais, nós mesmos, que nós nos preparemos adequadamente. É por isso que... Para que ninguém se perca. Exatamente, é o amor de Deus. Para que ninguém se perca. Essa é a minha proposição. Quando nós estudamos o profeta messiânico por excelência, que é Isaías, nós vemos a obra do Messias e que essa obra chegaria às nações. Isaías cita ali, principalmente Isaías 66. Contudo, Daniel e depois o Apocalipse vai falar que esta obra ela enfrentaria objeções, enganos, mentiras, oposição. Então, nós entendemos agora que existe um conflito entre o bem e o mal. O plano de Deus é que essa mensagem chegasse rápida e através de nós, porque somos as estrelas a levar essa mensagem. Às vezes falta confiança, às vezes falta fé, às vezes falta compromisso da parte daqueles que devem levar essa mensagem. Outro ponto também é que, como foi falado, deve chegar a todas as nações, em testemunha a todas elas, e então virá o fim. Nós temos hoje muitas nações que já ouviram do Evangelho. Mas cremos que nós precisamos orar por nações e que ainda são fechadas ao Evangelho. Sim. Nós temos ouvido milagres tremendos. Janela 1040. Né? Milagres tremendos de coisas que estão acontecendo nessas nações. Né, de sonhos, visões, Jesus se revelando, dizendo assim, eu estou vindo, eu estou chegando, eu sou teu Salvador. Realmente existem nações que não têm nada de religião, outras nações que são bem religiosas, até bem rígidas, mas que estão recebendo a mensagem através de muitas formas, de Bíblias, porções da Bíblia, assim por diante. Então, essa demora é aparente. Agora, pastor, realmente, quando a gente perde um ente querido, nós, às vezes, parece que o nosso mundo desaba. E fica mais difícil a espera, né? E aí a gente olha assim, onde nos apegarmos? Aquele que levantou a mão direita e a esquerda para os céus, ele faz a promessa. E o pastor leu lá em Apocalipse 10. E ele não mente. Ele diz assim, não haverá demora. Então, esse reencontro, ele vai existir. Eu lembro que eu perdi um amigo que trabalhava lá no Rio Grande do Sul, no tempo da minha conversão, um pastor, né? Nós fomos bem achegados. E toda vez que eu lembro desse texto, nós cantávamos num coral até juntos, lá na cidade de Xaxim, Santa Catarina. E eu lembro desse texto, eu digo assim, um dia eu vou reencontrar meu amigo. Amém. Vou encontrar meu amigo. Amém, louvado Ele que nós frequentamos. Agora não vai ser numa única igreja, será no céu. céu. Depois até a nova terra, nova terra. Amigos, meu tempo se foi e eu preciso encerrar. É uma pena, nós poderíamos... Pastor Josimir, obrigado pela participação nessas 3 semanas. Foi muito bom ouvir aí os seus conselhos. Pastor João Luiz também, obrigado pela sua participação. E que Deus abençoe muito o ministério de vocês. Amém. Louvado seja. Obrigado. Na próxima semana eu a gente começa. Também. Obrigado. Sempre bem-vindos. Próxima semana a gente começa uma nova temporada e vai ser fantástico. Nós vamos aprender como interpretar a Bíblia.
E o primeiro tema é a singularidade da Bíblia. Nós nos encontramos aqui na próxima semana para o início da temporada e para mais um programa. Até lá.